E esse disco, que ficou em primeiro lugar na nossa lista de fevereiro, vem dos Estados Unidos, mas foi gravado na Inglaterra. E eu tô falando do nosso grande campeão, o Raw Power, disco do Iggy and the Stooges, lançado no dia 7 de fevereiro. É o terceiro disco dos Stooges, o último da banda, e é o único a ser creditado como Iggy and the Stooges, aí já mostrando, inclusive a capa vem só o Iggy Pop, como a gente pode ver, né, em performance no palco. Os outros discos têm a banda toda retratada, né, na capa. Esse disco só traz o Iggy. Aí a banda realmente depois acabaria no ano seguinte, o Iggy se internou para se desintoxicar, depois seguiu a sua carreira solo. Um disco que, não só esse disco, né, os estúdios como um todo, um dos grandes, maiores influentes do punk rock, que surgiria dali a alguns anos, e esse disco também marca o início da parceria do Iggy Pop com David Bowie, porque o Bowie foi quem, inclusive, sugeriu e convenceu o Iggy a gravar na Inglaterra, fez a produção, mixagem do álbum também, e aqui começa essa amizade, essa parceria musical do Iggy Pop com David Bowie. Mas eu já falei demais. Raw Power foi o nosso primeiro lugar disparado, com 92 pontos, o único disco citado pelos 4 integrantes da banca na sua lista individual, e foi o primeiro lugar de 2 participantes, do Daniel e do Felipe Bueno. Então eu vou colocar ele na saia justa, já que ele é o nosso estreante, vou passar a bola para o Felipe. Felipe, começa contigo, já falei demais. Por que Raw Power é o melhor disco de fevereiro de 1973? Diga pra gente. Bom, Raw Power é um dos melhores discos de todos os tempos, né? Eu acho. Eu acho que se você olhar para a carreira dos estúdios, enfim, eu considero os estúdios com 3 discos. Depois é outra coisa, né? Das coisas que vieram depois e tal. Você pega, na minha opinião, é claro, o primeiro disco dos estúdios acho que se assemelha ao que viria a ser o primeiro dos Ramones, no sentido de ser um disco muito cru e muito de angústia juvenil, de tédio, essa coisa de um pouco niilista, sem enxergar um pouco à frente, gente que supostamente não tocava bem, que são essas besteiras, né, que a gente escutou a vida inteira do pessoal que tocava rock progressivo, que não toca bem. Vai tocar Ramones, você sabe que é difícil pra caralho tocar Ramones bem, mas de qualquer modo, acho que o primeiro disco dos estúdios é um disco cru, simples, direto ao ponto. Aí você tem o Funhouse, que é o segundo, né, que ainda é com a formação original, né, com o Scott Aston, né, na guitarra, os irmãos Aston, né, o Ron na bateria e o Scott na guitarra. E é um disco que eles adicionam, eu acho, uma parada mais preta, um pouco mais de swing, nessa coisa que era bem durona, bem 4x4, assim. Então você tem uma sensualidade aí maior. E aí você tem o Raw Power, que é um desbunde, né? Assim, eu acho que é um disco sexy pra caralho, assim. Eu costumo dizer que os 3 discos mais barulhentos que eu conheço, e aí eu tô falando tem essa história que acho que a gente vai falar, né, sobre isso, talvez, se der tempo, das 2 mixes, né? Tem a mix original, que foi uma mix que foi feita pelo David Bowie, o disco foi coproduzido pelo Bowie e pelo Iggy Pop, e a mix do Bowie, que foi a que saiu na época, ela é mais equilibrada, ela é mais limpa, mais brilhante, você tem mais agudo, ela é melhor, assim, tecnicamente, né? Mas se você pega a mix do Iggy Pop, para mim está junto dos 3 discos mais barulhentos de todos os tempos, que na minha opinião é o Psycho Candy do Dishonored Chain, o Exterminator do Primal Scream e o Raw Power. Acho que são coisas brutais, assim, que são agressivas pro ouvinte, são incômodas. Enfim, eu tenho um monte de coisa para falar sobre esse disco, continuo, passo a palavra. Tem algumas músicas favoritas. Enfim, esse disco é o primeiro disco que tem o James Williamson, né? Na guitarra. Isso, pode ficar à vontade para seguir aí. Tá bom. E acho que tem um puta salto
de qualidade, né? Eu acho a abertura do disco, aquele solo de Search and Destroy é absurdo, e depois vem uma balada perigosa, sexy pra caralho, que é Gimme Danger, né? A minha favorita é a terceira, que é Your Pretty Face is Going to Hell, é a música favorita do disco. E aí eu tô dando uma olhada aqui nas minhas anotações. Penetration, sexy pra caralho também, assim. Enfim, é um disco perfeito, eu acho, assim. Acho que não... Qualquer pessoa que goste de rock pesado, de rock barulhento, acho que isso tem que constar numa lista aí de top 10, talvez, não sei. Passo a palavra aí pro Daniel, que foi outra pessoa que colocou o Raw Power no primeiro lugar. Isso aí, Daniel também botou Raw Power no seu primeiro lugar, então fica à vontade, Daniel. Beleza, o Felipe já chegou arrebentando, né? Já disse ao que veio e já falou, porra, muita coisa que realmente sintetiza o que é o Raw Power, né? Uma coisa selvagem, uma coisa realmente muito barulhenta. Eu conheci pelo mix, como quase todo mundo, pelo mix do David Bowie, mas quando eu ouvi o do Iggy Pop, realmente é um negócio, né, meio assustador, né? Você ainda consegue ser mais barulhento. Mas, assim, para fazer alguns meus destaques aqui, né? Só, assim, o primeiro verso aí, né? No início de Search and Destroy, eu tô lendo aqui, I'm a street-walking cheetah with a heart full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I'm a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Cara, pô, você já começa, já é um abre-alas assim que, porra, você já fica com o ouvido robusto. O que é isso, né? Não precisa nem você estar vendo o Iggy Pop para... E assim, infelizmente eu nunca ouvi, né, nenhuma performance dele, mas nem precisa porque você já é um cartão de visitas aí bombástico, né? A minha favorita é Penetration. Esse disco tem umas nuances, como o Felipe falou, tem umas músicas que tem uma levada de violão, né? O Penetration tem um tecladinho de diferentão, né? Que bem, como você falou, bem sexy, bem climática. Realmente essa guitarra que começa Search and Destroy, me lembra Call Girl in the Sand, do Neil Young, que já entra com a guitarra, né? Já é uma guitarra já meio alucinada logo de cara, assim, né? Igual o Call Girl in the Sand. Eu acho um negócio muito louco. Eu acho que é um disco fenomenal. Eu acho que eu prefiro o Funhouse por uma pequena margem. E engraçado que nos dois eu gosto dos dois do lado A mais do que o B. Eu acho que o lado A do Raw Power eu acho fantástico, assim, um negócio incrível, né? E, bom, quase ninguém ouviu na época, né? Mas a produção foi muito conturbada. Na verdade, na mesma forma que aconteceu com o Lou Reed, o Bowie resgatou o Iggy Pop, mas ele não participou, ele não fez assim tanta... Ele acho que até fez mais no Raw Power do que no Transformer, né? Mas no Transformer tinha o Mick Ronson ali, né? Que carregou a coisa toda ali. E aí, no caso do Raw Power, teve essa mixagem controversa aí e tal, e aí a banda se desintegrou, os irmãos Ashton lá voltaram para Los Angeles, né, e a coisa meio que terminou por ali, infelizmente, mas já foi suficiente para colocar os caras aí numa posição e depois foram sendo resgatados aí ao longo do tempo. O punk e tantas outras vertentes ali devem tudo aí aos 3 discos aí originais dos estúdios. E só para não deixar de falar também, pô, enquanto, por exemplo, o Ozzy Osbourne não está aguentando mais, perdeu as forças também, né? Não é de se espera, assim, não, a gente não fica surpreso pela idade que ele tem, mas a gente fica surpresa com o Iggy Pop lançando o disco e ainda fazendo shows com uma energia monstruosa, né? Eu não ouvi o disco novo, mas está na minha lista aqui, não sei se alguém de vocês ouviu, mas eu pretendo muito ouvir nos próximos dias, tá? Beleza, mas descasso, realmente o Stooges é uma das minhas bandas favoritas. Maravilha, eu não ouvi ainda, mas Iggy Pop sempre merece um tempinho para a gente ouvir ele, né? E
na hora que eu tava pensando o que eu ia falar, eu ia falar exatamente a palavra nuance quando o Daniel falou das nuances do disco, porque é isso, é um disco selvagem, um disco que começa quebrando tudo, mas que apresenta essas nuances, e acho que também a própria interpretação do Iggy enquanto vocalista, enquanto cantor, vai acompanhando super bem essas nuances, e o vocal dele muda de uma forma muito precisa de uma música para outra, entrando nessa nova nuance, né, nesse novo clima que a música pede dentro desse contexto selvagem, sensual, sexualmente ambíguo, enfim. E com relação às mixes, uma coisa bacana é que está disponível, né? Daí no Spotify saiu, inclusive, uma edição comemorativa aos 50 anos. Não é só a gente aqui que lembra os 50 anos dos discos. Eles lançaram uma remasterização nova desse ano com a mix do Bowie e com a mix do Iggy Pop. Então dá para ficar brincando ali no Spotify, ouvindo uma música de uma mix, a outra, aí ouve a mesma música na outra mix. É uma dica para quem quiser brincar e gostar de brincar com isso. Sugiro fazer isso com fones de ouvido ou com um bom fone de ouvido, mas enfim, vale a pena a brincadeira. Inclusive, desculpa. Diga. Não, eu quando tava estudando aqui, porque precisa estudar, né, bicho? Isso aqui é uma banca de mestrado, né? eu fiz esse exercício de botar uma mix e botar outra e ficar sacando, assim. Porque é isso, eu também fui introduzido ao Raw Power pela mix do Bowie, né? Claro. E com o passar do tempo, a mix que ficou associada ao Raw Power, como eu falei, desses discos barulhentos, é a do Iggy Pop. Eu falei, puta, deixa eu voltar para o original, ver como ele foi lançado, como eu ouvi pela primeira vez. É um exercício muito interessante. Desculpa a interrupção, Eduardo. Não, é para isso mesmo, o bate-papo é para isso mesmo. Mas, enfim, Daniel e Felipe colocaram na sua primeira posição, eu coloquei na minha segunda colocação, Raw Power, e o Lúcio também colocou no seu top 5, tá na quarta posição da lista do Lúcio, e aí deixo para ele falar agora um pouquinho sobre o Raw Power. Diga pra gente, Lúcio, o que tu tem a dizer para nós sobre esse disco? Então, gente, acho que muito já foi muito bem colocado aqui por vocês, assim, e eu tenho essa mesma sensação, que eu acho que é meio que uma sensação geral, assim, que o papel do Bowie, ele meio que dá uma ele dá uma limpada, né? Equilibra melhor as coisas, mais no aspecto técnico. E eu achei legal trazer essa palavra nuances, assim. Eu acho que também um dos papéis, talvez, do Bowie nessa gravação também, acho que tem muito do dedo do Bowie, assim, em conduzir o Iggy Pop nesses nuances, sabe? De trazer o Iggy Pop um pouco mais para uma história mais de interpretar, né? De se colocar de diferentes formas em cada momento, e vamos combinar, né? E pelo menos para mim, é uma das aberturas de álbum mais sensacional da história do rock, assim, sabe? Porque entra já dando voadora, assim, isso é sensacional. E eu acho que é um álbum que em outros movimentos musicais, eu acredito que ele também foi revisitado, né, como referência, não só no punk rock, como um pouco depois, enfim, até o grunge, acho que tem muito disso, saca? Garage rock, desculpa. Né? Não, eu acho que ele traz o disco, ele vai sendo descoberto, assim, porque tu vê, a gente pode jogar isso mais ali para frente, 77, talvez, né, 76, né, com o punk e tal, e ele continua aqui sendo, né, uma fonte de referência para outros movimentos, o próprio hardcore norte-americano, acho que tem muito isso também, e fato, assim, eu acho que se não pelo menos é uma das aberturas de álbum mais marcantes na história do rock, assim, porque é impressionante, assim, eu acho que, e para mim, entre os três álbuns, assim, também é o meu predileto, assim, deles, assim, não entrou no topo da minha lista, porque tinha outros muito prediletos da casa, assim, que foram impossível de botar um pouco mais abaixo e tal, assim, mas é aquilo que eu brinco aqui em outras edições do programa, assim, a gente
Os 5 primeiros eles podem estar sempre variando, assim, porque são 5 que funcionam. Podia estar no meu, né, no topo da minha lista, mas às vezes surgem alguns discos que são assim da prata da casa, assim, que eu não tenho como colocar outros acima, que é o caso que aconteceu nessa lista. Mas basicamente é isso. Eu acho que é um disco que tem, obviamente, tem o papel do Bowie, mas eu vejo talvez muito, sei lá, eu colocaria como uma direção musical, assim, mais do que um produtor propriamente dito, assim, do cara que põe a mão na massa, assim. Não à toa, né, ele pega na mão do Iggy Pop e daí para frente estão os dois juntos enlouquecendo em Berlim, né? Então é algo que fica muito marcante, assim. Eu vejo muito o papel do David Bowie conduzindo Iggy Pop, tipo, né, de direção musical mesmo, que é quase, né, tem algumas diferenças com relação a produtor, mas, sei lá, podemos dizer que é quase a mesma coisa, mas... Posso... Claro, fale. Adicionar. Eu acho que, por exemplo, você pega The Idiot, por exemplo, do Iggy Pop, é um disco que se enxerga muito mais o Bowie. Na composição e na produção propriamente dita. Segundo eu enxergo, de acordo com as pesquisinhas que eu fiz aqui, né, para esse podcast aqui, para essa live, o Bowie, ele teve pouquíssima interferência, ele mexeu mais na mix, que fez uma mix mais correta, mais técnica, mais equilibrada, mais certa. Assim, e mal ou bem tinha ainda o aspecto de uma banda, né? Depois ali na carreira solo ali, ele já tinha um papel muito mais, de uma mentoria muito mais abrangente na obra do cara, assim, talvez também, né? Porque tu pega aí ali, né? Por mais que sim, tem um papel de liderança quase sempre por um frontman, e ainda um frontman desse calibre, né? Mas ainda acho que naquele papinho ali na técnica ali do estúdio, tipo, não, mas parei, tem que dividir isso com mais outros integrantes, né? O que já não acontecia ali, que já tinha um papel. Mas acho que é muito isso também, né, Felipe? Eu acho que tem esse aspecto a mão do Bowie muito mais talvez direcionando no foco do Bowie já era o Iggy Pop, assim, tipo, não, já sei que esse moleque vai dar mais caldo ainda, então eu já vou ir direcionando, sim, talvez. Como ele fez com o Lou Reed, né? E eu enxergo bastante nesse disco. Tô abrindo aqui o bate-papo, hein? Se eu estiver sendo muito intrusivo, me cortem, me mutem, me joga para fora aqui da live. Fala que caiu a conexão. Para mim, o Bowie é um ego auxiliar do Iggy Pop, cara. Sabe? Um cara que precisava estar lá pro Iggy Pop como um cara que confiava nele, que sabia que era um potencial incrível, que estava prestes a ser despejado da Elektra, assim. E era um cara que... É um ego auxiliar mesmo, assim, sabe? Um cara, tipo um atendente terapêutico, um TA. É isso aí. Um cara que tava mergulhado em droga, assim. O cara pegou na mão dele e falou, vem, amigo. Bora fazer. Sabe? Vamos limpar e se drogar junto depois, que vai sair mais coisa. Exato. Maravilha. Sim, Rob. Eduardo, desculpa aqui Claro. O Bowie, o Ziggy é o Iggy, né, com alguns outros adereços ali, né? Sim. Mas atenção, o Bowie, como sempre, ele sabe também pegar o melhor de cada um que ele se inspirar e também chamar os melhores para trabalhar com ele. Então, só lembrando que também o Bowie pegou muito do Iggy Pop, principalmente nessa questão visual, performance. Né? Como pegou do Lou Reed também.